Olá, eu sou o advogado Jeff, seja bem-vindo no meu canal. Aqui você vai encontrar dicas de direitos trabalhistas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a pejotização. Talvez você não saiba ou não esteja acostumado com essa expressão, mas a pejotização é uma prática que tem sido adotada por diversas empresas no país inteiro. E nesse vídeo você vai saber se você está numa situação de pejotização, quais são os seus direitos, quais são os riscos para a empresa também de adotar esse tipo de prática. Seja bem-vindo, curta, comenta, compartilhe com seus amigos e comenta aqui com suas dúvidas. O artigo 3º da CLT determina que é empregado toda pessoa física que presta um serviço de natureza não eventual a empregador sobre dependência deste mediante pagamento de salário. O que significa na prática isso? Existem diversas relações de trabalho e dentre as relações de trabalho existe a relação de emprego. A nossa CLT determina que as empresas que contratam funcionários pela relação de emprego, elas devem fazer o registro desses funcionários na carteira de trabalho e pagar todos os direitos que esses funcionários fazem jus, como por exemplo o pagamento de INSS, FGTS, férias, 13º salário, multa de 40% do FGTS quando existe a rescisão sem justa causa desses funcionários. Enfim, a CLT garante uma série de direitos, uma série de benefícios para os seus empregados que foram conquistados ao longo de centenas de anos pelos trabalhadores ao redor do mundo. Então é um fato que as empresas que contratam funcionários, que contratam pessoas para trabalharem dentro das suas organizações, que não são funcionários terceirizados, não são prestadores de serviço, eles devem fazer o registro desses funcionários na carteira de trabalho, conforme está previsto na legislação. Uma das situações que tem se agravado bastante nos últimos anos é a contratação de funcionários pessoas jurídicas. O que significa isso? Na prática, a contratação de empresas por funcionários, pessoa jurídica, PJ, ou seja, aquele funcionário ele é contratado não em nome próprio, não em nome da pessoa física, mas por meio de um contrato de prestação de serviço e a abertura de um CNPJ. Esse funcionário, na verdade, o que acontece nessa relação é que a empresa está fraudando uma relação trabalhista. Quando uma empresa contrata um funcionário e ele preenche todas as características e os requisitos da CLT para caracterização de relação de emprego elas estão presentes, na verdade o que essa empresa está fazendo é cometer uma fraude. Ou seja, contratar funcionários como pessoa jurídica apenas para não pagar e pagar menos direitos trabalhistas é uma fraude, não pode, a nossa legislação proíbe esse tipo de contratação e ela é prejudicial para o empregado e muitas vezes também prejudicial para o empregador. Isso porque quando o empregado ele entra na justiça, ele no final das contas acaba recebendo todos os direitos dele que ele faria jus se ele tivesse sido contratado de forma regular. Agora preste atenção, eu vou falar para você quais são os requisitos para que seja considerada uma relação de trabalho ela seja considerada uma relação de emprego e que fazendo jus o recebimento de todas as verbas trabalhistas e a assinatura da carteira de trabalho. Fique atento. Primeiro requisito para caracterização da relação de emprego é a pessoalidade. O que significa isso? Na verdade, quando você contrata uma empresa para prestar um serviço de segurança, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço de segurança, independente se aquele segurança que está prestando serviço nessa empresa, ele faltou ou não faltou, sempre vai ter um funcionário designado por aquela empresa para substituir aquela pessoa, da mesma forma como num contrato de terceirização de funcionários que trabalham em limpeza, por exemplo. Se aquela funcionária terceirizada faltar no seu trabalho, a empresa que é a prestadora de serviço vai designar outra pessoa para que trabalhe no lugar dela. Na relação de emprego isso não é possível. Isso porque o princípio da pessoalidade prevê que o trabalho ele é feito apenas por aquele empregado. Logo, se ele ficar doente ou faltar, não pode colocar um outro funcionário para substituir e fazer as atividades da forma
que ele faria normalmente. Então existe um requisito da pessoalidade. Aquele empregado é contratado exclusivamente para fazer aquela função e na ausência daquele empregado, outra pessoa não vai poder substituí-lo. Esse é o requisito da pessoalidade. O segundo requisito previsto na legislação é o da periodicidade. A periodicidade é quando o trabalhador exerce a sua função na empresa de forma contínua, ou seja, durante um período de tempo de uma, duas ou mais vezes na semana. Esse é o requisito da periodicidade que você, se ele está presente, é um dos indícios para a caracterização do vínculo empregatício. O terceiro e talvez um dos mais importantes requisitos para a caracterização do vínculo empregatício e assinatura da carteira de trabalho e recebimento de todas as verbas trabalhistas é o da subordinação. Quando o empregado ele é contratado como PJ, como pessoa jurídica, ele tem que ter liberdade para desenvolver o seu horário, as suas funções, as suas atividades da forma como ele quiser. Quando há fraude no contrato de trabalho, isso não acontece. O funcionário ele é obrigado a seguir todas as regras e normas da empresa e o empregador, o chefe, tem o controle sobre o horário de trabalho, sobre as faltas. Quando o empregado falta, ele tem que dar justificativa. Então, na verdade, você está diante de uma fraude. Não é uma relação corporativa entre empresas, mas sim uma relação fraudada de emprego. Fique atento aos seus direitos. E o terceiro é a onerosidade, ou seja, o pagamento de salário. Estando presente todas essas 4 características, na verdade você está diante de uma relação de emprego, fazendo jus e devendo receber todos os direitos trabalhistas como qualquer empregado normalmente. Agora, muita atenção, empregador. Se você contrata um funcionário e esse funcionário ele está dentro dessas 4 condições, ou seja, pessoalidade, onerosidade, subordinação e periodicidade, então na verdade esse contrato ele é ilegal. Ele é um contrato simulado, criado apenas para fraudar uma relação de emprego para que o empregador ele pague menos direitos trabalhistas. Isso prejudica o empregado e prejudica de muitas formas o empregador também, porque ele é obrigado depois na justiça em um eventual processo a ter que pagar todos os direitos trabalhistas normalmente. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta aqui com as suas dúvidas, compartilha e me segue para mais dicas.